Imagino que vocês devem ter visto a polêmica, o rolo que está dando no Brasil, mais um rolo, envolvendo agora um papel higiênico preto com o slogan Black's Beautiful e apresentando a Marina Rui Barbosa na campanha. Por que está causando polêmica? Por que está causando rebuliço? Bem, a gente tem que voltar para os anos 60, 1960, no mundo, nos Estados Unidos, que era um país onde havia segregação racial de fato estatal, onde os negros não podiam votar, onde os negros eram segregados de poder frequentar certos ambientes, onde não podiam entrar em certos restaurantes, às vezes escolas separadas para negros e brancos, ou seja, havia uma segregação de fato, eles eram discriminados, eles eram considerados inferiores, ou pelo menos não fosse esse o termo utilizado, eles eram considerados diferentes e não podiam se misturar, não podiam se integrar na sociedade americana, pelo menos em alguns estados, né? Principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos. E também na África do Sul havia o Apartheid, que era um regime de segregação racial mesmo, de fato, parecido com isso também, na verdade muito pior do que isso. Então havia essa noção de que os negros eram inferiores e que deviam estar numa posição subalterna, não deviam ser integrados. Nessa época surgem os movimentos de direitos civis, no mundo, nos Estados Unidos principalmente, mas com expoentes como Martin Luther King Jr., como Malcolm X, como James Baldwin, sabe, vários intelectuais, vários pensadores, tanto negros quanto brancos, se unem a essa proposta de mudar essa situação, de lutar contra a segregação, de lutar contra a discriminação racial. São grupos de resistência pacífica, com base na proposta do Gandhi, com base na proposta do Andrew David Thoreau, que é de boicotar comércios brancos que favorecem a segregação, de fazer manifestações pacíficas, de enfrentar o sistema, de enfrentar o governo, com base na resistência pacífica. E por outro lado também surge o que eles chamam de ação afirmativa, que são propostas de integração racial, que é forçar o governo a aceitar que os negros possam votar, que possam entrar nas faculdades, sabe, de aceitação da raça negra, de que as pessoas são iguais. Então, um dos slogans dessa época é o Black's Beautiful, que surge a partir do Steve Biko na África do Sul, mas também de cantores, de artistas negros dos Estados Unidos, como a Nina Simone, também de outros ativistas como a Angela Davis e o Malcolm X. Eu sei que muita gente vai dizer que esse tipo de slogan é racista, é um racismo reverso, como eles dizem, que o negro é bonito, ou, por exemplo, Black Lives Matter, né, que vidas de negros importam, seria uma forma de racismo ao contrário, né, como os negros contra os brancos. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, você vê um histórico, né, toda uma tradição de menosprezar o negro, de considerá-los inferiores, de considerá-los feios. Então, quer dizer, o negro é feio, então ele não pode ser exposto na mídia, ele não pode, sabe, ser um modelo, não pode ser um ator, porque não são os traços bonitos para serem expostos. Ou no caso do Black Lives Matter, que quando eles dizem isso, quando a vida dos negros importa, não quer dizer que a vida dos brancos não importa, mas que há um percentual muito maior de negros sendo mortos pela polícia, portanto, prestem atenção a esse grupo, porque eles estão sendo discriminados pelo sistema, pela polícia, sabe, pelo governo. Então a vida do negro vale menos do que do branco nesse sentido, porque eles não têm a visibilidade, eles não têm o respeito que um branco teria nas mesmas circunstâncias. Isso realmente é um fato. Se você for ver as estatísticas, se você for ver como a polícia aborda um negro, é muito diferente do que como ela aborda um branco. E isso aí você pode encontrar centenas de vídeos no YouTube, realmente vídeos da polícia, né, câmeras da polícia, a maneira como eles chegam abordando. Tem até um caso também, mais ou menos recente, de uma advogada que a polícia foi lá, pediu para ela sair do carro, e ela perguntou por quê. O policial arrancou ela dentro do carro, botou no camburão e ela foi encontrada morta dentro da delegacia depois. Então, sabe, são casos que atingem tanto os negros mais pobres, em sua maioria, mas também os negros, às vezes, de classe média, que sofrem também isso. Ou seja, nos Estados Unidos, principalmente, que é um país muito segregado ainda, essa luta ela é uma constante e eles precisam reforçar que eles não são inferiores, que eles têm que ser respeitados como iguais aos brancos. Agora, no caso desse slogan no Brasil, é um grande de um erro, uma grande de uma burrada realmente, e é fácil entender porque os grupos de negros estão revoltados com isso, porque esse slogan, como eu disse, foi um slogan usado como uma ação afirmativa de aceitação de si próprio, de aceitação da própria cor, de aceitação do próprio papel na sociedade, de quem eles são e de que eles são bonitos também, como os brancos podem ser também. Então, quando você associa isso a um papel higiênico preto, realmente o negócio é chocante. Toda uma geração que lutou para essa aceitação, que lutou para mudar a percepção do negro na sociedade. A gente não sabe se a agência publicitária fez isso sem ter noção, mas mesmo se for esse o caso,
Cara, uma busca no Google é muito simples, você vai lá e procura lá Black's Beautiful, você vai encontrar as referências ao movimento de ação afirmativa. Eu traduzo slogans para a empresa que eu trabalho, de tradução, e a primeira coisa que eu faço, gente, eu vejo o slogan lá, eu vou traduzir para o português, eu vou procurar no Google ver se já não tem uma referência anterior a isso, ver se já não tem, sabe, alguém já não usou aquele slogan antes, para na hora de traduzir não associar com outro tipo de imagem, com outro tipo de empresa, com outro tipo de produto. Um cara que faz um slogan desse para um papel higiênico, a primeira coisa que o cara tem que fazer é botar lá no Google Black's Beautiful e ver o que aparece. Ver o que aparece. Então ele vai encontrar lá o Steve Biko, ele vai encontrar na Wikipedia, cara, você vai encontrar no Wikipedia isso aí falando sobre o movimento de ação afirmativa, então não tem justificativa se foi um acidente estúpido realmente de gente que despreparada e que, sabe, não sabe fazer um slogan. Agora, se foi consciente, se eles encontraram isso, queriam associar com essa noção de que o negro é bonito e o preto é bonito, realmente é um tiro no pé, é de um mau gosto, é de, sabe, de uma falta de consideração, de uma falta de respeito, porque você associa algo que é uma luta genuína pelos direitos, por igualdade, sabe, por respeito, com um papel higiênico que é uma coisa puramente idiota, sabe, uma coisa idiota que é puramente estética, porque nem é para ser usado papel higiênico, parece, é só para ser decorativo. Então, realmente foi uma coisa assim, completamente sem noção e desrespeitosa mesmo. É claro que esse é o tipo de coisa que se fosse feita aí, sei lá, 20 anos atrás no Brasil, não teria nenhum tipo de repercussão, não teria nenhum tipo de polêmica, como eu acho que se fosse aí anos 80 isso, ninguém teria dado bola para isso. Mas hoje, com as redes sociais, as pessoas realmente se organizam mais e podem debater esse tipo de coisa e podem questionar. Eu acho um tiro no pé tremendo. Você pode fazer o papel higiênico preto se quiser, mas associar com um slogan que foi um slogan de luta de direitos civis é muita falta de noção. É muita falta de noção mesmo. Eu quero saber se vocês viram sobre esse caso aí, se vocês estão acompanhando essa discussão aí envolvendo o papel higiênico preto e o slogan Black's Beautiful. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso também. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha se gostou desse vídeo, assina o canal se não ainda e te vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!